É bom que vocês já deixem o like, seus filhos da história começa com a quer saber. Bora ir logo pros pedidos, que seriam 3. Primeiro, quero poder criar qualquer tipo de poder que quiser, até os das obras que já vi. Segundo, quero só por garantia poder criar portais para outros animes, mangás, etc. Terceiro, quero que os universos de animes que eu vá tenham mais criaturas míticas ou lendárias e desafios que me façam ter muitas dificuldades, e que eles sejam mais expandidos do que só optem na história original, pois não tô a fim de virar um Saitama ou só ter as mesmas waifus. Após fazem meus pedidos, eu sou mandado por um portal para uma floresta e falo, justo no meio do mato. Bom, bora ir caçar uns monstros brabos. Eu então começo a adentrar a floresta mais a fundo e de repente acabo tropeçando numa escotilha no chão, muito suspeito, mas já que tá aqui bora adentrar, diria eu enquanto abria e pulava dentro dela. E quando finalmente caio no chão eu falo, isso bem que daria uma queda feia, hein? Mas tá na hora de farmar isolados nessa dungeon, kkk. Então eu começo a caminhar em frente até que dou de cara com uma porta gigante de ferro e relutantemente abro a porta com cuidado, e após isso vejo o primeiro inimigo da dungeon, que seria um cavaleiro esqueleto que estava sentado num trono. Eu olho aquilo e vejo os status dele, que o nome dele seria Valak, um boss no primeiro andar. Ah, mas é óbvio que seria para igualar os níveis. Eu então caminho até a direção do Valak, porém o mesmo não demonstrava reação, mas isso só durou até eu dar 10 passos, pois depois disso uma luz azul cobriu o vazio de seu capacete e em uma velocidade absurda ele saca sua espada e parte na minha direção. Eu por pouco não sou fatiado em 2, porém ele havia perfurado meu braço, o que me deixou um pouco surpreso, mas eu na mesma hora, por reflexo, dou grandes saltos para trás e crio 2 rajadas de fogo e água nele, o acertando e criando uma cortina de névoa, e uso essa distração para me esconder numa das dezenas de pilares gigantes e recuperar dos danos. Passado-se pouco tempo, o cavaleiro dissipa as névoa. Percebendo minha estratégia, começa a destruir os pilares numa ordem da direita frontal até lateral. Enquanto isso eu recuperava meu braço enquanto pensava, merda, mesmo eu já tendo criado poderes de ataque e por precaução ter criado um poder de ter resistência do Goku no instinto superior e do Madara no modo Jinchuriki, ele perfurou meu braço com essa facilidade. Não, mesmo que ele seja uma criatura muito poderosa, ele ainda é o primeiro boss, não tem como ele ser tão roubado. Acho melhor ver o status da espada dele. Após falar isso eu analiso a espada e descubro a resposta. Espada do Kaido, anula bônus que aumentem os atributos dos inimigos ou poderes de fortalecimento ao entrar em contato com a espada. Bem roubado, cara. Agora eu tenho a resposta para derrotar esse cara, mas como eu tiro a espada dele? A velocidade desse cara é insana, e ele não vai ficar com a guarda baixa nem ferrando, então como? Após pensar muito eu chego a uma conclusão. Eureka, vai ser assim. Depois de pensar no plano eu crio 1200 clones de madeira em uma área distante e todos criam Rasengans Shurikens na direção dele, porém o mesmo se desvia e parte pro ataque, destruindo boa parte deles, porém que restaram fazem alguns movimentos com as mãos e usam o Tempestade Nebulosa, onde o mesmo toma os ataques e leva alguns danos consideráveis, e eu falo ainda não. Criando mais 1 milhão de clones de madeira, onde eles usam vários ataques poderosos como Genkidama, exclamação de Atena, United Stunts of Smash, Giga Drill Breath. Porém, mesmo ele destruindo dezenas de clones, eu criava mais centenas e dobrava o dano. Após todo esse show de luzes acabar, podia-se ver um cavaleiro esqueleto sol pó da rabiola, e eu aproveito essa oportunidade para ladroar a espada dele e colocar no meu inventário. Porém, mesmo após aquele massacre, ele ainda tinha forças e numa velocidade absurda me pega pelo pescoço enquanto eu estava distraído e me taca na parede aonde eu havia começado a dungeon e me joga pro teto, destruindo a escotilha e me levando aos céus, e logo em seguida ele começa a tentar me enforcar, mas para minha sorte de roteiro ele não tinha tanta força para quebrar meu pescoço e eu dou um soco nele o mandando para longe e indo atrás logo em seguida.
Então corta Proicei e a turminha do barulho indo lutar contra aquele demônio renegado que ninguém liga. Mas antes que eles possam começar a lutar, o Valak é arremessado no demônio, matando na hora. E geral não tava entendendo porcaria nenhuma, pois literalmente do nada um esqueleto de armadura caiu papacando a kill deles. Após processar a situação, eles ficaram em posição de ataque, já que não sabiam se aquilo era aliado ou inimigo. Mas, antes que o mesmo desse uma surra de pica mole em geral, eu caído do teto destruído dando um soco nele enquanto dizia com um sorriso de maluco: você teve alguma esperança que iria fugir de mim? Valak então começa a me dar vários socos enquanto estava derrubado, porém eu sacaria a espada do Kaido no meu inventário, apunhalaria ele várias vezes e depois arranco a cabeça dele, assim derrotando o boss. Após isso eu me sento um pouco e aparece um holograma pra mim que só eu podia ver, que dizia: parabéns por derrotar o boss do primeiro andar da Torre dos Seres Matadores de PC, tradução Player Cheaters. Bem que eles não têm esse nome à toa, eu pensaria. O presente que você receberá será a sua classe, por favor, escolha com cuidado, não poderia trocar depois. Um sistema parecido com Solo Leveling. Mas esse não dá pra ver o nível ou os números dos itens, apenas aparece se os bônus e se é melhor ou não do que o outro. Bom, eu já sei qual escolher: Necromancer, também conhecida como Monarca das Sombras. Com ela você poderá com uma frase ou palavras-chave invocar seres que você já matou com 100% de lealdade a você, em que eles possuem a imortalidade de vida e regeneração, podendo mudar a forma e aparência deles como bem entender, desde que não ultrapassa muito o limite, colocando poderes onipotentes neles, pois mesmo se fizer isso os bosses têm imunidade a isso. OBS, mesmo que coloque os poderes de outros personagens de obras que conhece, ele ainda continuam também com os poderes anteriores. Eles serão ranqueados de guerreiros, coronéis, general e por último governantes. Você aceita? Igual ao do menino Sungo, porém com algumas leves alterações, mas se bem que pelo fato de essa ter virado o meu sistema não pode ser classificado entre aspas ao poder de uma Aiva. Bom, eu aceito, diria eu em meus pensamentos. Parabéns! Agora deve dar que é da classe Monarca das Sombras. Faça bom proveito dela. Após o sistema falar isso pra mim, pois apenas eu ouvia e escutava, eu me levanto e olho pro Valak e falo: bom, a frase será libera-me from terrell. E a palavra-chave será libera. Agora. Libera-me from terrell. Depois de falar isso, uma sombra negra começa a rodear ele. Uma sombra negra com uma luz vermelha se ajoelha perante a mim e fala: meu senhor, me diga suas ordens. Primeiro isso, eu falaria enquanto estralava os dedos e fazendo a aparência dele ficar igual a que está aparecendo aí, e depois eu perguntaria: você por acaso ter algum rancor por eu ter te matado? Nenhuma, meu senhor, eu apenas sinto alegria em o servir. Bom, só para garantir, mas agora retorne. Após dizer isso, ele se dissipa e entra na minha sombra, e quando eu estava prestes a partir a Rias mandar eu esperar, eu então paro e pergunto: o que foi? Quem é você? Perguntar a Rias: eu sou não é da sua conta. Eu então dou um super salto e vou até a dungeon, pois tô pouco me fodendo pra eles. E após chegar de novo lá, uma passagem subterrânea abre na área do Valak. Eu então desço as escadas até que me deparei com um corredor, então eu caminho até ele, mas pela experiência passada eu saco a espada do Kaido e invoco o Valax. Depois de muito caminhar, nós deparamos com uma porta gigante escrito Mizu. Água então. Vamos que vamos, Valak. Eu abro a porta e então fica pra próxima parte, falou seu Tcholas.